o corte. Dividido em duas seções, eu vou pegar divisões na vertical, prendo aonde eu não vou estar fazendo meu corte. Eu vou definir meu perímetro, a posição dos meus dedos sempre paralelo ao que eu vou cortar, paralelo à minha divisão. Trago o cabelo, posição dos dedos paralelo à minha divisão e executo o corte. Prossigo no meu corte. A divisão aqui sempre na vertical. O restante do cabelo eu prendo. Vou executar meu corte, na qual a posição do meu dedo fica paralelo à minha divisão e executo o corte. Veja que eu estou projetando as minhas laterais para o meu ponto de partida, aonde eu iniciei o corte. Continuo com a minha divisão na vertical. Prendo o restante do cabelo, executo meu corte com a posição dos dedos sempre paralelo à minha divisão. Sempre paralelo à minha divisão. Continuo aqui com a minha divisão, sempre na vertical. Continuo aqui na minha linha de corte, mecha estável, posição dos meus dedos paralelo à minha divisão. Continuo cortando. Posição dos dedos paralelo à minha divisão. Veja que para fazer um corte limpo, eu sempre deixo a parte de trás sempre presa. Eu estou aqui trabalhando a parte da frente. Pego uma divisão na vertical, divisões bem limpas. Prendo o cabelo, na qual não irei cortar. Prendi. Divisão na vertical, veja, vertical.
Posição dos meus dedos sempre paralelo à minha divisão. Minha divisão está na vertical. A posição dos meus dedos, vertical. E eu vou de encontro à minha mecha que já foi cortada. Visualizei, executo o meu corte. Visualizei, executo o corte. Visualizei a mecha, posição dos meus dedos sempre paralelo à minha divisão, na vertical. Executo o corte. Trago a minha mecha ao meu ponto de partida. Executo o corte. Trago a minha mecha ao meu ponto de partida e executo o corte. Importante sempre mantermos o cabelo úmido. Sempre manter os cabelos bem úmidos. Veja que eu estou fazendo primeiro um lado do cabelo, da cabeça. Irei depois proceder o corte do outro lado. Desse jeito, eu tenho mais precisão. Aqui, com a técnica vertical em pivô, prendo a minha mecha, tenho aqui uma divisão na vertical, posição dos meus dedos paralelo sempre à minha divisão, que é na vertical. Trago a parte de trás ao encontro da minha mecha, que já foi cortado. Trago a minha linha de corte, que já está visível, e executo o corte. Trago a minha mecha na minha linha de corte estável e executo o corte. Veja que eu estou trazendo as minhas divisões na parte de trás sempre para a minha linha de corte estável, na qual eu defini o comprimento na frente. Trago para a minha linha de corte e faço o corte. Pego a minha última mecha na parte de trás. Veja que aqui na parte de trás, a minha divisão, que foi feita em 2 seções, eu vou transportar, eu vou fazer o transporte de toda a parte de trás, para frente. Eu vou transportar toda a parte de trás para frente. Vejo a minha linha de corte bem visível
e executo o corte. Posição dos meus dedos na vertical. Trago toda a minha parte de trás desta seção para a parte da frente e executo o corte. Pego a minha última mechinha, faço o transporte para a minha mecha da frente. Transportei e eu faço o corte. A minha última mechinha da parte de trás, faço o transporte, posição dos meus dedos na vertical, acho a minha linha de corte e executo o corte. Faço o meu corte. Veja que eu já tenho aqui bem visível, a minha parte da frente menor indo de encontro com a minha parte maior na parte de trás. Vamos proceder do outro lado. Vamos fazer o nosso corte nesta seção. Então, eu pego aqui uma divisão na vertical, faço aqui uma divisão na vertical, faço sempre uma divisão limpa, prendo os demais cabelos, tenho como base a minha frente, eu vou ter como base a mecha que já foi cortada na seção ao lado. Então eu pego aqui a seção que já foi cortada, eu tenho como base aqui o corte que já foi feito. Então eu faço o corte para definir a minha frente. Continuo aqui com a minha divisão na vertical, paralelo à minha divisão. Dedos na vertical, a posição da minha divisão na vertical. Posição dos dedos na vertical, eu faço o corte. Divido aqui mais uma divisão na vertical. Pego sempre mechas de mais ou menos um dedo de espessura. Faço a minha divisão bem limpa. Executo uma divisão bem limpa. Prendo o cabelo. Trago as demais mechas, a minha linha de corte que eu já vejo aqui
Já visualizo e executo o corte. Veja que eu estou trazendo o cabelo sempre paralelo à minha divisão. Executo o corte. Pego mais uma mecha, sempre na espessura de um dedo, divisão na vertical, faço sempre uma divisão limpa, muito importante fazer uma divisão sempre limpa. Faço uma divisão limpa. Posição dos meus dedos sempre paralelo, a minha divisão está na vertical. A posição do meu dedo sempre paralelo à minha divisão. Vejo aqui a minha linha de corte, que já foi cortado. E executo o corte. Continuo. Posição dos dedos. Paralela à minha divisão. E a minha linha de corte, uma linha de corte estável. Posição dos meus dedos, paralelo à minha divisão, e uma linha de corte estável, eu executo o corte. Continuo a fazer a minha divisão, sempre na vertical. Prendo o cabelo. Transporto. Eu vou transportar agora as demais mechas. Vamos fazer aqui divisões em pivô, vertical em pivô, trazendo mecha a mecha. Sempre trabalhando mecha a mecha e transportando para o nosso ponto de partida. Fazendo assim uma linha de corte estável. Visualizo aqui a minha linha de corte que já foi cortado e eu faço aqui o corte. Veja que eu nunca perco a minha linha de corte. Minha linha de corte, executo o corte. Faço aqui a divisão na vertical. Vou prender aqui a minha mecha e vou fazer o transporte da que eu dividi para o meu ponto de partida. Então eu trago ao meu ponto de partida, visualizo aqui a minha linha de corte e executo o corte.
Continuo transportando. O que é transportar? Trazer a minha divisão lá de trás para o meu ponto de partida. Eu estou transportando. Veja, encontro aqui a minha linha de corte e executo o meu corte. Acho aqui a minha linha de corte, posição do meu dedo na vertical, faço o corte. Posição do dedo na vertical e executo o corte. Continuo aqui a última seçãozinha. Faço o transporte. Transporto para frente. Vejo a minha linha de corte e executo o corte. Veja que eu estou transportando a minha última mecha da parte de trás. Vamos transportar para frente. Vamos fazer o transporte. Então faço o transporte da parte de trás para frente. Observo aqui minha linha de corte e eu faço o corte. Transporto, vejo a minha linha de corte e faço o corte. Transporto, minha linha de corte sempre visível, nunca perco a minha linha de corte. Uma dica, se ficar muito cabelo, prenda a parte de cima. Você vai trazer o restante do cabelo, você vai ter mais facilidade. Vou visualizar a minha linha de corte e eu vou executar o corte. Vamos agora definir o nosso perímetro. Vamos definir o nosso perímetro. Aqui está, então, o cabelo cortado com a técnica na vertical, uma linha de corte estável, definindo o comprimento na frente. Você vai ter esse corte com a parte de trás bem em formato de V. Então vamos proceder, vamos finalizar esse corte e vamos mostrar o corte em V finalizado.